Então, gente, a gente está aqui para apresentar o resultado das investigações do caso Igor, em que ele próprio deu publicidade a esse fato. Então, eu estou aqui para demonstrar o resultado, porque vocês também ficam me questionando isso, se as investigações já foram encerradas. Então, eu te devo uma satisfação a toda a sociedade e coletividade acerca disso. A investigação, ela chegou ao final sem a verdade dos fatos completamente esclarecidas, porque as versões elas ficaram desarmônicas e incongruentes entre si. Foi apurado que a vítima saiu do bar Open House e chegou ao Tocaia Bar por volta das 4 da manhã. A vítima alega que ela não tinha bebido ou que de repente pode ter bebido apenas uma caipirinha e não estava embriagada, enquanto as outras testemunhas dizem que a vítima estava embriagada. A vítima fala que subiu as escadas para o segundo andar do bar para ir ao banheiro, tinha algumas pessoas lá em cima e a partir do momento que ele conversa com uma mulher, ele já não se lembra mais de nada, nem o que aconteceu, nem como ele foi embora, apenas que uma colega o levou para casa. E aí uma outra testemunha que presenciou os fatos disse que essa mulher estava sentada numa cadeira, o Igor estava por trás, acariciando essa parte aqui do peito dela, como se ele estivesse numa conexão espiritual naquele momento. E desceu as escadas, não viu a agressão em si. A mulher alega que ela subiu as escadas, o Igor já estava lá em cima, ela sentou numa cadeira e imediatamente o Igor veio na direção dela, já apertando o seu pescoço. O pescoço dessa mulher, segundo o laudo pericial, possui hematoma roxo, mas não podemos dizer a origem do hematoma, se realmente foi o Igor, se realmente isso é fruto de uma outra agressão. E o autor, que é o namorado dessa mulher há 3 anos, diz que quando subiu, presenciou o Igor apertando o pescoço dela. Motivo pelo qual, numa legítima defesa de terceiros dela, deu um soco no Igor e o Igor caiu desacordado. Então, o Igor, questionado sobre algum episódio espiritual, ele diz que ele faz parte da religião candomblé, mas que ele não tinha nenhum espírito desse momento, porque se ele tivesse, a própria religião diria isso para ele e ele saberia e não teria dúvida disso. Então essa conectividade espiritual também é uma coisa que não está esclarecida. Fizemos um auto de acariação aqui na delegacia, onde participou a mulher, um dos donos do bar, e o Marcos faltou, embora intimado, ele faltou a esse auto de acariação, que é o autor. Então os fatos, a origem, da lesão no pescoço da mulher não está esclarecida, bem como o posicionamento das figuras desse fato também não estão esclarecidas. Se o Igor estava por trás da mulher acariciando o pescoço dela, ou se o Igor veio diretamente em direção a ela e apertou o pescoço dela. E assim a gente encerra essa investigação. Doutora, por favor, boa tarde. Boa tarde. Mas como assim encerra a investigação? Por que o motivo de determinar nesse momento, apesar dessas faltas de soluções ainda? Então, porque todas as pessoas envolvidas e testemunhas foram ouvidas, as imagens foram arrecadadas e o direito penal ele não tem como adentrar no psique do agente para descobrir o que ele estava pensando naquele momento. O bar não possui câmeras, não possui imagens, então a gente não vai saber o posicionamento dessas figuras no momento do fato. Então a gente tem que contar com testemunhas. E essas testemunhas já prestaram depoimento, já passaram por auto de acariação e os depoimentos continuam antagônicos, de forma que não temos mais nada a fazer. Sobre as imagens, as arrecadadas, o que ela diz? As imagens arrecadadas foram da área externa do bar. Então mostra o Igor indo embora com a colega, mostra o momento que o Marcos foi embora e a agressão em si, que é o fato, não mostra. Doutora, após o encerramento aqui pela 134-DP, eles podem recorrer de alguma outra forma, em alguma outra esfera judicial? Então, o que a gente faz no momento? Encerradas as investigações, a gente manda para o Ministério Público, para que o Ministério Público dê início à ação penal, que é o legitimado a isso, e após a gente espera o Poder Judiciário receber ou não, e a partir daí a ação, o processo judicial em si, ele é produzido com toda a instrumentalidade que termina numa sentença.
Então, uma sentença ainda virá. Sim, a análise do Poder Judiciário, a gente chama que aqui é a primeira análise, a persecução penal, ela continua no Poder Judiciário. Em algum momento, alguma parte alegou a questão de intolerância religiosa ou homofobia nesses casos? Então, a homofobia ela está descartada, porque em nenhum momento isso foi nem suscitado. A questão espiritual, ela surgiu com essa testemunha, que disse que parecia haver uma conexão espiritual. A mulher, num certo momento, também coloca no papel que o Igor, além de embriagado, parecia ter alguma conectividade espiritual, mas o Igor, ele diz que não. Ele diz que ele não estava embriagado, que ele se lembra que ele subiu, ele se lembra das pessoas que estavam lá em cima, e que ele bebeu apenas uma caipirinha. Então, assim, são fatos que as versões ficam incongruentes, e a gente não tem o que fazer. Então não há uma motivação específica. Uma motivação específica, ela só não está desvendada, né? Ela só fica desarmônicas entre si, mesmo após a autodeclaração e o retiro de todos. O autor, ele foi embora no momento do fato e ele é namorado da vítima. Então, também existe a possibilidade dessa agressão ter sido motivada por ciúme, mas porque uma testemunha diz que o Igor estava acariciando o peito da Lili. Então, se esse namorado subiu, viu essa cena e sentiu ciúmes e o que foi o que motivou a agressão, é uma possibilidade. Essa testemunha que não veio, que não compareceu. Não é a testemunha que não compareceu. O Marcos, após o oitivo de todo mundo, o autor, após intimado para o auto de acariação, ele não compareceu. E ele sofre uma penalidade por conta disso? Não. A instrumentalidade, a produção de provas, ela é toda repetida no Poder Judiciário. Tá. A mulher, ela citou também essa conexão espiritual, ela só falou que ele estava... Falou que ele estava embriagado, que ele acabou de subir as escadas e partiu diretamente para apertar o pescoço dela, e que ele parecia não só estar embriagado, mas também haver alguma ligação espiritual ali naquele momento. Mesmo com a agressão comprovada pela multiplicação? Com certeza, ele vai responder pela lesão corporal que ele praticou. E qual a pena para? Se eu não me engano, de 3 meses a 6 meses, mas tem que dar uma olhada para eu falar certinho com vocês. Mas para ser determinado, tem um processo. Sim. Certo?